Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui hoje mais um episódio do nosso podcast e hoje falaremos sobre recomeços, que todos nós temos a oportunidade de recomeçar a viver, de ter um novo começo em Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Ieda? Sim. A gente pensou um pouquinho, conversando com muitas pessoas, né? Todo mundo passa por várias dores, por várias coisas, e o que Jesus nos dá é um novo recomeço. E aí eu falei assim, nada melhor que a gente ver na palavra. Exato. Qual é a ordem que Jesus deixou, Deus deixou pra gente. E eu me baseei um pouquinho em Isaías. Eu peguei duas traduções, que a minha fala de uma forma, mas eu vou ler aqui a outra que é mais atualizada, tá? Em Isaías 43, 18 e 19, fala assim: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconheceram? Até no deserto vou abrir um caminho de riachos ermos. Na minha fala assim: esqueçam tudo, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Então vejam, já comecei, não perceberam? Abrirei um caminho no meio do deserto e fareis rios na terra seca. O que significa isso? A primeira ordem que a gente vê aqui, que é o que Deus fala pra gente, é: delete seu passado. Exato. E aí eu parei, isso foi um confronto, porque eu falei assim, nunca pensei. Eu falei que eu já passei por essa passagem, eu nunca tinha parado pra pensar nessa ordem aqui. Esqueçam de tudo. Por quê que ele tá dando essa ordem? E ele fala aqui, se você não deletar seu passado, você não consegue ver as coisas novas que ele está fazendo na sua vida. E no versículo 19 ele fala assim: pois eu farei um novo caminho na sua vida. E esse novo caminho é o quê? Às vezes novas amizades, Sim. novo emprego, nova casa, é um novo. Só que se a gente não deletar o passado, a gente não consegue. E sim, deletar o passado, todo mundo, né? A gente estava até comentando aqui, todo mundo passou por dores, humilhações. Tem muita gente que teve um passado horrível. Sim. Coisas que a gente às vezes nem consegue imaginar. Esses dias a gente estava assistindo uma pregação que você tinha mostrado, né, da moça da Joyce, e ela foi abusada. Então, só que no próprio testemunho dela, né, ela fala que se ela e o irmão dela foram criados na mesma educação, só que se ela não deletasse aquilo e ela ficasse cheia de nossa, mas eu passei por aquilo, ela não ia viver o novo de Deus. Porque aqui fala, em caminhos ermos, é no deserto, é caminhos difíceis. E ele vai abrir um rio em terra seca. É algo que não tem explicação, né? Sim. É algo que somente Deus faz. Você está andando no deserto e de repente parece um rio. Então ele sabe que a glória dele não vai dividir glória com ninguém. Então é onde a gente vai ter a dependência. A gente precisa, né, como o texto fala, a gente precisa ter essa conscientização que todos nós temos o direito e Deus dá a oportunidade da gente recomeçar. Passado ruim, muitas pessoas já teve, ou vai passar pelo deserto ainda, quem não passou vai passar. Então, assim, a gente não pode se paralisar nisso, a gente não pode passar a nossa vida inteira se vitimizando do que a gente fez, de como a gente viveu lá atrás. Ah, mas eu não sou digna de viver isso, ninguém de nós é. Só que em Cristo podemos tudo. Em Cristo temos um novo recomeço. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: em Cristo nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente precisa ter essa conscientização que se a gente estiver disposto a viver uma vida com Deus, vamos ter um futuro brilhante, extraordinário. Ai, mas eu já vi muitas pessoas me dizerem mas do jeito, a vida que eu tô vivendo, eu vou ter um recomeço.
Deus vai poder sim, Deus é capaz de transformar maldição em bênção. Então, Ele vai estar com você, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar a sabedoria que você precisa, Ele vai te dar o discernimento que você precisa, porque com Ele já somos mais que vencedores, já vencemos. Só que para isso a gente precisa estar disposto e tomar posição, ter uma atitude vitoriosa. É isso que Ele nos ensina. A gente precisa assumir essa posição, porque se a gente ficar paralisado, que nem eu estava falando, Deus ele não é repetitivo. Sim. Ele cria coisas novas, e aqui ele fala, ele vai criar algo novo. Então, ele não quer que você fique preso. Eu sei que é muito difícil. E hoje eu estava conversando até com uma pessoa e aí ela falou assim, mas como que eu deleto o meu passado? A partir do momento que você assume a posição. Exatamente. Eu quero deletar o meu passado. E até numa pregação da Joyce eu achei muito legal, porque ela fala assim, o dia pode estar horrível, pode estar caindo, mas todos os dias pela manhã você acorda e declara, esse dia vai ser maravilhoso, eu vou ter um dia maravilhoso, eu tenho um recomeço maravilhoso. Então aquilo, você assume uma posição. Exato. Você assume essa posição de vitória, porque a vitória a gente já tem. E eu até achei engraçado que ela fala assim, né? A vitória nem chegou, mas você já sabe que você tem a vitória, porque Deus falou isso pra você. Deus prometeu isso. Ele prometeu que você tem a vitória, né? E aí, voltando no texto aqui, esse caminho, né, que ele falou caminho ermos, ele já deixa bem claro aqui que nós iremos passar por caminhos difíceis. E muita gente às vezes fala assim, nossa, e tem essa pergunta, né? Mas todo mundo tá indo pra lá. Por que eu tenho que ir pra cá? Por quê? Efeito manada. O efeito manada. Porque Jesus é o que ele vai fazer. Você pode estar aqui sozinho no deserto, você pode estar aqui, só que ele abre um rio no meio daquele deserto, porque ele vai falar, eu sou Deus, você está comigo. E existem coisas que ele vê que você não vê. E aí eu falo assim, então a gente tem que apertar esse delete, esquece o passado e vive no caminho. E não fique pensando no que as outras pessoas estão pensando, estão achando. Eu falo assim, muitas pessoas às vezes se convertem, né, e fica falando. Ontem mesmo a gente passou por uma situação, estava com uma pessoa e ela falou assim, não aguento mais meus amigos. Eu falei, mas por quê? Porque eles só falam disso que acontece. Existem fases da nossa vida e a gente tem que entender esse momento de fase. Exatamente. Que é os momentos que a gente vai passando. Tem pessoas que vão ficar e tem pessoas que vão caminhar com você. E é isso que Jesus quer dizer. Ele já está fazendo algo novo. Você tem que esquecer as coisas de trás para conseguir viver as bênçãos que ele está fazendo ali. Porque se a gente ficar parado ali, né? Ai, mas não, isso aconteceu. Ai, mas essa amiga, isso, aquilo. E aí eu até trouxe o exemplo de Abraão, né? Que a gente estava comentando. Que o seu passado ele não precisa ter efeito no seu futuro. E Abraão, quando Deus falou para ele, pega seu filho, vai lá e sacrifique tal coisa, ele obedeceu. Tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita fé. Ele obedeceu. Só que o que aconteceu na história de Abraão no meio do caminho? Apareceu o cordeiro, e ele entendeu que Jesus é naquele momento e falou assim, peraí, você já provou sua fé. Então pegue e sacrifique o cordeiro. E aí o que eu entendo no meio de tudo isso? A gente tem que estar ligado que no meio do caminho Deus ele pode mudar de opinião, ele pode mudar de ideia, ele pode dar uma nova ordem, que é o que acontece. Às vezes a gente fica reclamando, nossa, mas esse amigo meu, mas Deus que me deu, mas esse emprego foi Deus que me deu. Só que se a gente ficar pensando nas bênçãos que Deus me deu lá atrás, a gente não consegue enxergar as novas. Sim. Se Abraão ficasse pensando, não, mas foi Deus que mandou, por que você está mandando eu agora, eu não posso matar meu filho? Eu falo que Abraão ele provou sua fé 2 vezes, porque primeiro ele teve que fazer uma coisa difícil de levar o filho.
Aí depois ele teve que levantar a faca, depois o filho depois dele. aparece e ele muda de ideia. Então a gente tem que estar no meio do caminho, a gente tem que ter muita intimidade com Deus. Com certeza. A gente tem que ter essa intimidade porque Deus no meio do caminho ele muda de ideia e ele muda de ideia para algo melhor. Com certeza. E isso que você estava falando é muito importante, né? Porque quando as pessoas elas querem uma vida diferente e começam a viver isso, automaticamente ela quer que todas as pessoas ao redor dela vivam isso com ela. Só que a gente precisa entender? Não é porque você mudou que as pessoas que estão à sua volta também mudou. Vai mudar também, vai entender o seu pensamento agora, vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Muito pelo contrário, o inimigo, ele como eu sempre falo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E ele sabe que essa pessoa vai viver uma vida extraordinária em Cristo. E o que ele quer? Ele quer derrubar essa pessoa. Então, ele vai usar de várias maneiras, várias pessoas, principalmente daquelas que a gente menos espera, né? Que às vezes é as próprias pessoas da nossa casa. Exatamente. Para tentar tirar a gente do caminho, da presença de Deus, tirar a nossa felicidade, a nossa motivação de buscar Ele todos os dias. Mas a gente precisa entender isso, que a gente só vai conseguir com que essas pessoas entendam a vida que a gente está vivendo de acordo com o Cristo quer que a gente viva. Porque o nosso maior testemunho é a nossa vida. Porque até o diabo fala e convence. Mas aquela palavra, aquilo que vai mudar a vida de alguém é a nossa vida. É o nosso exemplo, não são as nossas palavras. Então, eu quero viver algo novo, mas para que você viva algo novo, na sua mochila não pode ter passado. Na sua mochila tem que estar vazia para novas experiências, para novos aprendizados, novas oportunidades, como você falou. Ah, mas lá atrás, há 5 anos atrás, Deus me abriu essa porta de emprego, eu vou ficar... Não. Talvez era para você ficar somente 5 meses, e aí Deus já prepararia outro lugar. Porque a gente tem que entender que Cristo, ele tem um propósito aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. E entender que aonde plantar a planta dos nossos pés há um propósito divino. Então você tem que estar disposto a viver essas coisas. Outra coisa que eu falo, que eu destaquei, que eu acho muito importante. Uma das maiores dificuldades das pessoas começarem uma vida nova é curar suas feridas emocionais e sentimentais. A gente vê isso é algo muito sério. Ah, mas fulano me machucou. Ah, mas meu pai me machucou, minha mãe me machucou. Tá, mas Deus não prometeu que ninguém iria nunca machucar. A gente não é capaz de nunca machucar alguém, de você nunca machucar alguém. Somente quem não machuca é Jesus. O resto está todos... como eu posso falar? Pode um dia vir decepcionar a gente. E a gente também pode decepcionar eles. Então, a gente tem que entender que ao longo da história, mesmo uma vez que a gente decidiu ser uma nova criatura, o passado, ele não foi já interrompido nesse momento. A gente precisa quebrar ele. A nossa conversão para esse novo recomeço precisa ser diário, todos os dias. Eu não vou ficar puxando lembranças que me fazem entristecer, me frustrar cada vez mais. Não, eu vou tentar o máximo possível esquecer e orar. Senhor, cura minha alma desse sofrimento lá atrás. Me faz ter uma nova visão, uma visão positiva daquilo, porque todos os problemas têm o seu lado positivo, né? É o que eu falei no comecinho. Se você não assumir essa posição, é igual... É engraçado. Mas eu fiquei pensando, deletar é igual você pegar uma foto no celular. Quem tem iPhone, você deleta a foto, você vai lá embaixo, fica fotos apagadas. Fotos apagadas. Se você não vir aqui nas fotos apagadas e selecionar ela aqui, ó. Você tem 2 opções aqui embaixo. Sim. Apagar tudo ou recuperar tudo. E hoje Deus falou muito isso comigo. Deletar o passado é isso. Exato. Se você não assumir essa posição de ir lá no apagar tudo e apagar, essa ferida vai ficar aberta. Essa ferida tá aberta. Você pode a qualquer momento recuperar ela. Exatamente. E aí, como que você deleta tudo? Você assume a posição. Eu hoje declaro que o meu passado, eu não vou mais ser escravo do meu passado, porque Deus mandou pra mim. Eu não vou ser escravo. Esqueça o seu passado. Porque Ele está fazendo algo novo.
Exatamente. Então, você precisa se preparar para essas coisas novas que Deus está preparando para você. E se preparar com oração, com jejum, com confiança. Não é todo dia que a gente vai acordar, tá um sol, às vezes o dia vai estar nublado. Então, por isso que todos os dias a gente tem que declarar que esse dia é do Senhor, porque não é fácil. Eu falo assim, as pessoas que passaram por feridas muito grandes, não é fácil. Só que você não está sozinho, Jesus está com você, Deus está com você, Espírito Santo está com você, e você precisa se preparar. Sim. A insegurança e o medo vão vir? Vão vir. Com certeza. Só que você tem que deixar tudo para trás, porque as novas coisas de Deus estão aí. Sim, e um conselho que eu dou para todo mundo que está começando essa vida ai, Sara, eu quero viver isso, mas o meu passado ainda me condena. O meu passado ainda traz dores, essa ferida está aberta. Como que eu vou fazer para começar um novo dia sem ficar me martirizando aquilo? Leia Efésios 6. Efésios 6, ele vai ensinar sobre a armadura de Jesus. Se revista da armadura de Jesus sempre que você for sair de sua casa para trabalhar, para estudar, para fazer compras, aonde quer que você for sair da sua casa, se revista da armadura de Deus. Peça que Ele proteja a sua mente, os seus pensamentos, os seus ouvidos, a sua boca, os seus olhos, e que porque Ele vai estar com a gente. Não deixe, como a Ieda falou, não deixe a insegurança, o medo paralisar, porque o medo, para mim, é a pior coisa que existe. Porque quando você tem medo, você não tem mais confiança em você. E quando a gente não tem mais confiança, a gente é como uma pessoa morta. Não tem nada mais o que fazer, não tem como ousar em alguma coisa, porque a gente se paralisou naquilo. O inimigo, ele quer que a gente se paralise. Ele quer que a gente fique ali, não quer que a gente avance, que a gente fique cada vez mais insegura, cada vez mais com medo, mas a gente não pode permitir isso, porque o Senhor, Ele está conosco. Exatamente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com Deus, a gente também vai vencer. É um deserto imenso, mas lá na frente vai valer a pena, porque Ele vai nos recompensar e vai trazer todo o aprendizado desse processo, né? E você vai ter vitória, porque Deus é conosco, e é maravilhoso. Antes de tudo acontecer, declara a vitória que ela vem. Ela vem. Com certeza ela vem. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos, para que essa palavra edifique outras vidas também. E até o próximo. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.